Nós vamos conversar com o Wagner William, que é escritor, produtor de TV, jornalista, colega nosso e que teve a oportunidade recentemente de conversar com a gente sobre um livro que foi Uma Mulher Vestida de Silêncio, além de outros que ele já escreveu, O Soldado Absoluto, entre outros. E ele vem com um novo produto, um novo lançamento que fala sobre uma operação que fazia a relação de um governo de Estado numa busca incessante por um insumo fundamental para levar a vida para as pessoas convalescidas com o coronavírus, com a Covid-19. Wagner, boa tarde, como vai? Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Você está lançando um novo livro e que relaciona o governo do Maranhão e uma conexão com a Etiópia, no momento em que talvez um insumo mais falado era exatamente o respirador. Porque teve de tudo no que diz respeito a respiradores. Valores altíssimos, valores menores, estudos de universidades mostrando que ele poderia ser muito mais barato, loja de vinho comprando respirador, e algo aconteceu que te chamou muito a atenção. Eu primeiro queria entender como que você passou a ter contato com essa informação que te levou ao Maranhão e a possibilidade de começar a escrever essa obra, A Operação Secreta Etiópia-Maranhão. Tudo partiu da própria notícia da Folha, que a Folha deu com exclusividade essa notícia que um governo estadual, o governo do Maranhão, havia driblado o governo federal, driblado a Receita, driblado a Europa para trazer respiradores para o Brasil. E isso foi, se eu não me engano, no dia... Essa publicação da Folha, se não me engano, foi no dia 16 de abril. No dia 22 de abril sai outra notícia que o STF havia liberado os respiradores que o Ministério da Saúde havia confiscado do Maranhão de uma compra realizada de uma empresa de Santa Catarina. Então isso aí, a princípio criou uma certa dúvida, né? Mas aí acabei analisando e vi que realmente eram fatos muito estranhos acontecendo ao mesmo tempo. Aí quando eu vi, realmente eram fatos diferentes, mas que tinham tudo a ver com a dedicação do governo do Maranhão para trazer os respiradores. Wagner, tudo bom? A Sônia Blota, prazer tê-lo aqui conosco no Bandeirantes Acontece. Wagner, que ano que foi, né? E, na verdade, para o escritor, para o jornalista, cada dia, né, a notícia mudava e você mergulhou a fundo nessa investigação. Como o Ronald disse, os respiradores... No começo, era o artigo de maior importância, né? Quando não se sabia, não se conhecia o vírus. Hoje a gente está falando de vacina. Hoje a gente vê, inclusive, investigações a respeito de doses. Nessa questão, dessa conexão Maranhão-Etiópia, né? Que a gente fala do Brasil, vai para a África, etc. e tal. Você vê muito do comportamento do Brasil nesse tipo de burlar a lei? Como é que você vê o Brasil nesse contexto? A gente vem sempre falando aqui de corrupções, de golpes, inclusive burlando a própria lei, judicializando muito. Eu queria fazer a sua visão sobre o Brasil quando você estava escrevendo esse teu livro. Sônia, boa tarde, né? Prazer te reencontrar, mas é o reflexo a natureza abomina o vácuo, né? Havia um vácuo de liderança, havia um vácuo de coordenação e o governo do Maranhão, que tomou a iniciativa em janeiro de fazer a compra de respiradores dessa empresa de Santa Catarina, em março recebe o ofício do Ministério da Saúde que os aparelhos que eles já estavam prestando atenção, já estavam atentos desde janeiro, foram confiscados. Aí eles vão para a China, tentam duas compras que são usurpadas uma pela Alemanha e outra pelos Estados Unidos. No fim, e é importante também dizer isso aí, ele veio pela Etiópia, porque a Etiópia foi uma exceção na guerra dos respiradores, porque a Europa estava... A França roubava da
da Suécia, Pois a é. Itália tirava da Grécia, e os Estados Unidos, então, nem se fala, que comprava no aeroporto, desviava um equipamento. A gente viu o chamado primeiro mundo, né, Wagner, Sim, se revelar nesse momento de sim, guerra, não, né? é um momento que hoje a gente ainda está lamentando os mortos, mas daqui a 20 anos vai ser um momento de se envergonhar também pelas atitudes que os governos tomaram, né, nesse caso. Wagner William, tudo bem? Boa tarde. Olá, Zaidan, que prazer rever você, hein? Prazer é meu, prazer é nosso, a honra é nossa em receber você aqui. E você falou por que Etiópia, né? Mas a gente, tentando se aprofundar um pouco mais nisso, respostas que você traz no livro e que são fantásticas, né? Porque a Etiópia é um país antiquíssimo, né? Tanto que é citada na Bíblia, né? Os etíopes são citados, né? E é um país que se empobreceu muito nos últimos séculos com problemas climáticos, problemas de guerra, né, com a Eritreia, guerras recentes, tentativas de secessão. É um país com muitos problemas, muitos. Sociais, econômicos, militares, institucionais, teve golpe de Estado e assim por diante. Primeiro, como exatamente a Etiópia entra nessa operação do Dino, nessa operação do governo do Maranhão? E ao pesquisar o assunto, você acabou descobrindo coisas novas sobre a Etiópia? Porque o seu livro, me parece isso claro, né? Você em algum momento sentiu a necessidade até de mostrar para os eleitores um pouco mais da Etiópia, né? Sim, sim. Eu acho que até os próprios editores, foi uma observação que eles falaram assim, nossa, mas a Etiópia chega no capítulo sobre a Etiópia, parece que domina esse assunto, porque é um tema e é um país, como você falou, uma tradição milenar, uma história milenar, e é um país, e como dói falar isso que eu vou falar, mas para um brasileiro causa estranheza a firmeza de caráter porque a Etiópia e a Ethiopian Airlines, que transportou que fez o transporte dos respiradores em Bangladesh, poderiam ter chegado e dobrado o preço, triplicado o preço. Desculpa, é a mesma coisa. E o Ethiopian Airlines, a Etiópia também, repatriou brasileiro sem cobrar. Muitas vezes, e aí precisamos admitir, o Ministério das Relações Exteriores trouxe brasileiros, fretou voos e trouxe. Mas alguns brasileiros que estavam na Oceania, na Ásia, foram trazidos gratuitamente pela Ethiopian Airlines, entendeu? Então, é um momento de se olhar e falar assim, eu acho que a Europa, os Estados Unidos e Trump poderiam olhar um pouquinho o exemplo do que a Etiópia fez. Tem toda a operação para se comprar, fiscalizar, colocar empresários maranhenses que voluntariamente ofereceram seus empregados para vigiar a produção na fábrica da China, temendo um roubo ou um desvio. Além disso, além da compra ter sido feita nessa tensão, o fato de estar comprado, pago, acertado não queria dizer nada, porque havia o grande temor do voo. E aí, que se fosse pela Europa ou pelos Estados Unidos, esses respiradores não chegariam, né? E o Maranhão apontado naquele momento pela Johns Hopkins como o próximo foco. O Maranhão, se não chegassem esses respiradores, aconteceria a mesma coisa que aconteceu em Manaus, né? Então, a Etiópia é muito mais, ela garantiu com a palavra, até existe um dos entrevistados falou, um etíope, eu entrevistei um etíope também, um cargo importante nessa história, e ele falou para mim que existe um ditado na Etiópia que é cruel, mas é preferível perder um filho a
não cumprir não honrar sua palavra. E dá até para se emocionar com essa diferença de como se vê a importância da palavra, do que se firma, do que se afirma com as bravatas brasileiras. O Wagner, você na resposta para a Sônia traz uma informação aí que me surpreendeu, que o governo maranhense começou a desenhar essa operação em janeiro, tentando viabilizar a compra de respiradores. E é bom lembrar que em janeiro a OMS ela ainda tinha muitas dúvidas, ela resistia aos pedidos de que fosse decretada ali oficialmente a pandemia. Em muitos estados, muita gente estava dando de ombros, achando que era uma coisa passageira e que talvez nem chegasse forte ao Brasil. Tivemos, inclusive, no mês seguinte, carnaval, né? Até hoje governantes tentam se explicar porque, com tantas informações já disponíveis, eles permitiram aquelas situações e tal. E muita gente dizendo, não, no Brasil o clima quente, o vírus não suporta, né? O que obviamente era um erro crasso, basta ver, como você citou, Manaus, né? Temperaturas elevadíssimas e uma situação caótica. Como foi que em janeiro, ainda em janeiro, o governo maranhense percebeu a necessidade de procurar respiradores? O que levou o governo maranhense a se adiantar, a ter uma visão que muitos outros não tiveram? Olha, são 2 pontos e eu tenho que tomar muito cuidado e fazer a ressalva que parece propaganda do governo Maranhão, mas são 2 pontos e aí o leitor tira sua conclusão. Uma é que o secretário, o Carlos Lula, secretário de Saúde, hoje é presidente do CONASENS, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde Estaduais, né? Então é uma pessoa muito ligada nisso. E a outra é uma que aí o Brasil inteiro sabe, né? Que o Flávio Dino foi eleito o pior cara da Paraíba pelo Bolsonaro. Tem áudio e vídeo disso. Então, o governo do Maranhão não acredita em nada do que o governo federal fala. É uma orientação do governador ficar muito atento, porque ele sabe que pode ser sempre o último da fila. E mais ou menos um negócio, vamos nos defender sozinhos. Precisamos... na hora de ter apoio, não vamos ter apoio federal. Então, é mais ou menos uma luta solitária. E eles sabem disso. E o governador orienta o seu secretariado a ficar atento quanto a isso. Wagner, desculpa, Zé. Sônia, não, pois favor, não, você. Não, Sônia, por favor. Não, que eu gostaria de saber, o Wagner é um colega querido, tive o privilégio de dividir com ele várias coberturas importantes, inclusive, aí da minha carreira, das nossas, né, Wagner? Eu concordo com você quando você fala da Etiópia, eu tive a mesma impressão em Addis Abeba, um povo absolutamente fiel à palavra, gentil, e principalmente conosco, nós brasileiros que lá estão, né? Eu tinha muita curiosidade de conhecer, né, a Etiópia, essa cultura milenar, e eu achei um povo extremamente encantador. Conforme você respondeu para o Zaidan. Mas sempre na reportagem a gente aprende alguma coisa ou a gente se emociona com alguma coisa. Eu queria saber dos bastidores, o que mais te chamou a atenção nesse livro, já que foi um livro que você foi acompanhando um processo durante todo esse ano. Dia 11 de março vai fazer um ano que a pandemia, né, foi declarada pela OMS. Eu queria saber assim, o que de novo te acrescentou como repórter, como jornalista, como escritor. Primeiro, Sônia, eu acho que eu vou voltar a falar o que você falou sobre a Etiópia. Eu fiquei muito preocupado e me dediquei muito a entrevistar vários professores, vários moradores da Etiópia e brasileiros que moravam ou que passaram por lá.
porque parecia muita história de Poliana, e a gente sempre, como jornalista, tem que ficar ligado, que fala assim, não, isso aqui está muito bonzinho. E, de novo, né, principalmente um brasileiro, fala assim, não, isso aqui não existe. Mas existiu mesmo, e você está é mais uma a confirmar isso. E é muito engraçado, porque eu já tinha escrito essa página, esse capítulo sobre a Etiópia, escrito não, já tinha estruturado esse capítulo da Etiópia, e já sabia o que ia escrever sobre a Etiópia, quando a Veja faz uma reportagem exatamente, uma coincidência muito grande, chamando a Etiópia da exceção no meio da guerra dos respiradores, né? Então a Etiópia realmente foi uma série de, apesar de todo o planejamento do governo do Maranhão, a Etiópia ter entrado na história também tem um pouco de acaso, um pouco de planejamento. É interessante como isso vai ocorrer, né? Muito interessante. Agora, sobre o que mais me emocionou é o seguinte, eu pensava em duas coisas. Primeiro, são duas coisas que podem ser uma ao mesmo tempo, né? Primeiro, que era um livro que não deveria ter sido escrito, porque não deveria haver essa situação. Eu acho que nenhum outro país do mundo, não sei se vocês veem a Califórnia fazendo isso em relação aos Estados Unidos, ou outro estado ou região administrativa de qualquer outro país, tendo que entrar em atrito com o seu governo federal para trazer respiradores e depois sofrer sanções e ser vigiado pelo Instituto de Inteligência, pela ABIN dos Estados Unidos, vigiando a Califórnia, né? É uma coisa. Então, é um livro que não deveria ser escrito. Essa história não deveria existir. E é tão surreal, impressionante, que eu não resisti. Quando eu comecei a acompanhar as notícias, primeiro que eu não entendia nada, né? Tinha aquele monte de notícia e dripa, como assim? Peraí, trouxe os respiradores, aí a BIM está vigiando o governo, quer saber, Receita Federal ameaça retirar os respiradores que estão instalados nos hospitais. Não, peraí, isso aí é demais, é inacreditável, né? E, ao mesmo tempo, que essa é uma história que não deveria existir, eu espero que muitos colegas escrevam sobre esse ano de 2020 no Brasil. Muitos livros, outras histórias como essa surjam também. Se transformem em livros. Zaidan. Fatos não faltam, né? Olha aquele negócio, o Wagner William, ele é um grande escritor. E tem essas biografias formidáveis, né? E tão diferentes, que exigem, inclusive, abordagem diferente, linguagem diferente, né? O Silvio, grande Silvio. O Lott, uma figura central em determinado momento da história brasileira, a gente falava até aqui no começo, né? Garantiu a posse do Juscelino, e uma figura central na década de 50. E por fim, Maria Tereza Goulart, a viúva de João Goulart, e um livro extraordinário, que aliás vai virar filme, né? Vai ser uma coisa fantástica. Eu espero que o filme esteja inteiramente à altura do livro, porque o livro é sensacional. Mas são biografias. Como é que foi para você trabalhar ali com o fato que ocorreu ontem, né? A pesquisa e os fatos se atropelando, e você pesquisando, mergulhando na história da Etiópia, mergulhando nas decisões do governo maranhense, nas posições do governo central brasileiro em relação ao Maranhão, Receita Federal, ABIN, etc. Foi um trabalho jornalístico, mas um livro é muito mais que um artigo, né? O livro exige N coisas a mais. Como é que foi para você esse trabalho no dia a dia e a concepção desse livro até na sua forma literária, Wagner? Olha, Zaidan, foi o mais difícil e o mais fácil, ao mesmo tempo, porque
foi planejado com a editora Autêntica uma coisa e depois foi recebendo. A história foi se tornando cada vez, e como vou falar isso aí? Cada vez eu ia falar cada vez melhor, mas jamais, cada vez mais interessante. Cada vez mais interessante, porque logo em seguida, entre aspas, não bastasse o Maranhão ter feito a operação, ter entrado no STF para ganhar os respiradores que haviam sido confiscados, ter feito uma segunda operação trazendo mais respiradores da China, São Luís se torna a primeira cidade a fazer um lockdown com uma rigidez europeia, proibida circulação de carros, circulação de pessoas na rua, ninguém saía de casa mesmo, né? Então o combate à pandemia que o Maranhão realiza se torna uma coisa, e eu escrevendo o livro, né? Ao mesmo tempo está acontecendo tudo isso, e estou discutindo com os editores, com o Arnovan e com o Eduardo Soares, estou discutindo tudo isso, e daí ao mesmo tempo aquela tensão de se ver, falar assim, mas será que isso aqui depois vai cair tudo, aquele medo de dar uma falha, como a gente viu aqui nessa história, de uma falha e todo esse plano poderia cair por terra, mas não. Aconteceu uma coisa muito, aí sim, emocionante, vai um bastidor aqui, primeira vez que eu conto isso. No dia que eu entreguei os originais do livro, o Monitora Covid da Fiocruz apontava o Maranhão como o estado que melhor combateu a pandemia em números. É o menor número de óbitos por 1 milhão de habitantes. Isso aí está no Monitora Covid. Vamos dizer assim, é disparado o melhor índice. Então, quando veio aquilo, eu falei assim, eu acho que eu fui por um caminho certo. De reconhecer esse esforço de um Estado que, claro, tem vários problemas sociais, tem o 17º PIB do país, o IDH também é um IDH também baixo, mas nesse momento o importante o peso da afirmação que eu vou fazer agora é o seguinte: a decisão de um governador e de uns poucos secretários salvaram milhares de vidas. Com a ausência de outros mandatários, também provocaram mortes. E é isso que eu quero mostrar. Ô Wagner, a última de minha parte, eu precisava encerrar a entrevista, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque na sinopse do livro, você cita ali algumas ações que tiveram que ser improvisadas. Eu imagino que numa complexidade dessa devem ter havido inúmeras improvisações. Eu queria que você destacasse alguma, a que mais te chamou a atenção nesse processo todo complexo, aquilo que de maneira improvisada tinha tudo para dar errado, mas acabou dando certo. Não, então, vai um spoiler então, em agradecimento à Rádio Bandeirantes, mais um convite. Quando o primeiro avião chegou, lógico, naquela tensão, havia um efetivo militar do governo do Estado do Maranhão na pista. E a Receita Federal, a Infraero, todo mundo avisado. Então fizeram para fazer a entrada dos equipamentos, né? Só que não havia funcionário da Receita Federal no momento para fazer. E eles desesperados, porque era para voltar no dia seguinte. Como assim voltar no dia seguinte, se tratando de um material, de um equipamento que podia salvar vidas, né? E aí o secretário Simplício Araújo, secretário de
de Indústria, Comércio e Energia do Maranhão ligou para o governador Flávio Dino e falou assim, olha, estamos aqui há era quase meia-noite e estamos aqui há 3, 4 horas e não vai vir ninguém. E os respiradores estão lá na Receita Federal. Aí o secretário Flávio Dino falou assim, pode, eu estou mandando, pode retirar. Entra com o efetivo militar e retira. Entendeu? Porque naquele momento havia uma certeza que a Receita Federal ia ficar com esses respiradores, ou que ia atrasar com uma burocracia tremenda, e havia... o governador do Flávio Dino é juiz, né, sabia muito bem que havia recursos na lei para fazer o que ele fez, o que ele mandou fazer, então foi isso. Se dependesse da Receita, acho que estava até hoje na área alfandegada da Receita Federal, esses respiradores. Wagner William, o escritor de A Operação Secreta Etiópia-Maranhão, A Guerra dos Respiradores no ano da pandemia. Wagner, muitíssimo obrigado mais uma vez pela atenção com a Rádio Bandeirantes, obrigado pelo spoiler que você deu do livro, isso não vai minimizar, não vai minimizar em nenhum milímetro a nossa ânsia por ter o seu livro em mãos para aumenta poder... o interesse. Autografado. Se esse é um dos destaques, eu imagino outros tantos que devem estar ali. Wagner, muito obrigado, um abraço para ti. Tá certo, obrigado. Tem uns depois, o livro avança também, ele acompanha todo e com a história cantada e contada. Olha, vai acontecer isso e acontecia. E depois eu escrevi ao mesmo tempo, né? E já sabia o que ia acontecer. Eu já sabia, o Ministério da Saúde, não sei. Leremos. Beijo, Wagner. Valeu, Wagner. Tá, muito obrigado a todos. Grande abraço. Um abraço. Um abraço, Wagner.